Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de junho. Começando por As Ondas de Virginia Woolf. Este livro é bem parecido com Rumo ao Farol. A mesma situação, né, de praia, né, as ondas, e várias pessoas na praia, aqui vários amigos, e aquele mesmo fluxo de consciência, o monólogo interior, né? Cada um diz que é uma coisa. Pra mim, é mais monólogo interior do que fluxo de consciência, mas isso também não tem muito problema. A gente está aqui numa situação típica de Virginia Woolf. Pessoas, depois da Primeira Guerra Mundial, lidando consigo mesmas naquela situação de vazio. Vazio deixado pela guerra, vazio relacionado à destruição, é um vazio material, físico até, mas é um vazio de falta de rumo. Qual rumo dá para a vida? E um vazio também resultado de uma reflexão sobre o que nós fizemos do mundo, o que nós fizemos de nós mesmos, o que estamos fazendo agora. É claro que tudo isso incita muita reflexão. Então aqui nós temos amigos, vários personagens voltados para si mesmos, juntos, né? Mas o fluxo de consciência ou o monólogo interior faz com que a gente fique com a impressão que as pessoas estão sozinhas, porque a gente parece que entra na mente delas e fica íntimo dos pensamentos, dos medos, das aflições e do vazio. Então a gente conhece o que cada um pensa, o que cada um sente, e a gente acompanha o que acontece com um, com o outro. E assim como em Rumo ao Farol, há perdas de pessoas nesse processo todo, passa o tempo e tal, e por aí vai. Virginia Woolf é basicamente isso. Não que isso seja pouca coisa, hein? Não é isso que eu quero dizer. Mas aqui é Virginia Woolf sendo Virginia Woolf. Romeu e Julieta de Shakespeare foi uma releitura e eu lembrava assim do que eu tinha sentido ao ler essa peça pela primeira vez, né? Eu senti tudo muito exagerado, né? Então assim, de hora para outra as pessoas se apaixonam perdidamente e tal. E aí, como eu li há muito tempo, aí eu quis reler para ver se eu ia ter a mesma sensação que eu tive na primeira vez que eu li. E eu acho que eu senti a mesma coisa, assim. É claro, né? E a gente tem que... não pode tentar evitar, pelo menos, o anacronismo, né? Que é olhar com os olhos do século XXI uma história que se passou, uma mentalidade do século XVI, certo? Então, assim, são muitos séculos que nos separam. Mas ainda assim, aqui é a família da Julieta e Romeu, a história clássica, talvez uma das mais famosas de Shakespeare, né? Famílias inimigas, eles se apaixonam, querem ficar juntos, aí eles se matam. Porque um forja a morte, o outro pensa que o outro morreu e se mata, depois o que não tinha morrido, mas pensava que tinha morrido, acorda e se mata também porque viu o outro morto, né? Todo mundo conhece essa história. Mas assim, o que me incomodou a primeira vez, não que me incomoda porque, sei lá, eu já me acostumei, mas enfim, o que está em desacordo aqui, na minha opinião, é que tudo acontece rápido demais, né? Então não há... tudo bem, é teatro, né? Não tem o tempo do romance. É teatro, é ato, ato, ato e ato. Ação, ação e ação. Mas assim, ele começa perdidamente apaixonado por uma outra moça, depois conhece ela, fica perdidamente apaixonado. É tudo muito intenso. É tudo muito intenso e resulta em morte, né? Morre, tu morre, assim, é um drama tremendo, né? É tragédia grega mesmo. E eu achei curioso porque aqui é o rito sumário, acho que é o rito sumário que me incomodou. Na falta de palavra melhor, eu vou usar esse verbo incomodar. O rito sumário com que tudo acontece, porque até nas tragédias gregas as coisas, eu tenho a impressão que acontecem de maneira um pouco mais espaçada. Aqui assim, é tudo muito contido, muito concentrado, é muita tragédia em pouco tempo, é muita emoção forte, determinante em pouco tempo. Bom, enfim. E eu reli isso aqui porque eu quero ainda reler acho que uma ou duas peças que eu tenho dele para fazer o que esperar de Shakespeare em algum momento, certo? Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Eu tenho esse livro há um tempão, essa coleção é bem velha,
Eu não tinha ideia do que se passava aqui. Acho que tem filme baseado neste livro, mas eu não assisti. Aqui é uma história do Judas, um rapaz pobre, que sim, praticamente órfão, é criado por tia, e sonha em ter estudo. Ele não é uma pessoa que quer ascendência, não é social, ele quer intelectual. Ele quer estudar, ele gosta de estudar, e ele quer se estabelecer porque ele gosta de estudar. Ele quer uma posição que o possibilite isso, conhecer, aplicar e tal. E ele tenta, mas aí ele se envolve com a moça, né, no início do livro, uma moça muito esperta, que quer enlaçá-lo, e enfim, acaba se casando com ela, porque ela o seduziu, e depois eles são totalmente diferentes, não dá certo, e ele se apaixona pela prima dele, assim, que eles não cresceram juntos e tal. E a prima dele é totalmente diferente dessa outra mulher que ele conheceu. Então, assim, ela tem ideias assim um pouco mais libertárias e tal. Eles se apaixonam, mas no começo não dá muito certo, mas depois, enfim, se envolve. E eu não vou contar mais para não dar spoiler. Mas o que é interessante neste enredo? Este enredo, em alguma medida, me faz lembrar o Vermelho e o Negro. Personagem do Julian Sorel lembra um pouco aqui, ou melhor, este lembra um pouco o Julian Sorel, mas Julian Sorel é bem melhor. O que acontece aqui? Ele tenta não é uma ascensão social, intelectual. O Julian Sorel, ele era uma revista, assim, né? É claro que ele não era só isso, ele era muito mais que isso. Mas aqui ele não é um alpinista social, ele quer ter uma posição, ele quer estudar. Ele quer usufruir dos frutos que os estudos podem oferecer, enfim. Mas ele é muito pobre, depois teve que se casar e aí não consegue. Aí ele também se envolve com a igreja, ele estudou com padres, então assim, ele começou a se perceber como gente, ter uma possibilidade de se sentir uma pessoa interessante por meio dos estudos. E aí ele só tinha condições de fazer isso por meio de padres, por meio da igreja, né? Aquela função pedagógica da igreja. Ele também acabou se envolvendo e por um período aqui ele quis se tornar padre. Então assim, isso se assemelha muito à história do Julian Sorel, que também se desenvolveu, né? Construiu conhecimento por meio de ajuda de padres e tal, se envolve com mulheres, 2 mulheres lá, esse aqui 2 mulheres aqui. Mas a história, a semelhança acaba... Não acaba aqui, tem mais coisas semelhantes, porque que também acontece muita coisa ruim com ele, lá com o Julian Sorel também. Mas o Vermelho e o Negro é muito, mas muito mais interessante que isso aqui, o que eu quero dizer. Eu fiz um vídeo sobre o Vermelho e o Negro, eu vou deixar aqui. Aqui o Judas, então a história é assim, idas e vindas, né, com o tal. Tem uma parte da história que é um pouco arrastado, o lance com a prima dele. Mas assim, acontecem coisas terríveis aqui, assim, terríveis mesmo, assim, estarrecedoras, assim, pouco vistas na literatura, eu diria, assim, de tragédia que acontece aqui. Não vou falar o que é, óbvio. O que eu achei desse livro? O enredo é bom? O enredo é bom, mas acho que a narrativa dele claudicante. Essa mesma história, esse mesmo enredo, se fosse narrado de uma outra forma, eu acho que teria se potencializado muito mais. Então assim, tem parte que é arrastada, tem parte da narrativa que, não sei, não convence tanto pela forma que é contada. Mas, assim, a história é muito boa. Isso aqui seria um caso de enredos bons, narrativas ruins, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, não sei. A narrativa aqui tem algum problema, ela se estende demais em alguns momentos, e é curta demais em outros. Ela dá peso trocados, na minha concepção, é claro, peso trocados a coisas. Então, assim, coisas que deveriam ser melhor enfatizadas e descritas são contadas rapidamente, e coisas que poderiam ser contadas mais rapidamente são contadas de maneiras bem estendidas. Acho que é mais ou menos isso, aí fica um desequilíbrio tal, mas o enredo é bem bacana. E aqui, assim, a gente tem uma situação em que
ele paga também um preço, não só ele e a prima pagam um preço por estar em desacordo com as normas sociais. Aí, neste sentido, me fez lembrar também Ana Karenina, né? O preço que ela e o amante pagaram. Então, assim, essa história de um amor e uma cabana, na prática, não dá muito certo. Mas, assim, a semelhança também, só nesse aspecto, é claro que Ana Karenina também é muito melhor do que este aqui. Não estou falando que é um livro ruim. Ele tem tudo para ser um livro bom, mas não sei, para mim a narrativa, vocês sabem como eu sou com narrativa, né? O que eu prezo bem é a narrativa, como a história é contada, e eu acho que ficou faltando, certo? Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Eu já tinha lido Curtiço, né, do Aloysio de Azevedo, agora eu li Casa de Pensão, estou lendo O Mulato. Eu gostei muito. O Aloysio Azevedo tem uma habilidade narrativa fora de série. Ele é um grande representante do naturalismo, né? Aqui no Brasil, talvez o maior. Realismo, naturalismo. Então, aqui é a história do Amâncio, um filho de pessoas ricas lá do Maranhão, que vem para o Rio de Janeiro. Eu falo veio como se fosse aqui, né? Rio de Janeiro, estou em São Paulo, mas vem para o Sudeste. Ele veio para o Rio de Janeiro para estudar e tal. Ele é uma criatura assim medíocre, assim, intelectualmente e tudo mais, mas ele tem dinheiro, então ele se dá bem por conta disso. E por ter dinheiro acaba se tornando um alvo muito fácil, uma presa para os espertalhões do Rio de Janeiro do século XIX. Então ele vai morar na casa de pensão, ele é atraído, né, pela casa de pensão, porque viu que ele tinha dinheiro e que ele era mão aberta. Então ele caiu praticamente nas garras de uma família que queria extorquí-lo até o último centavo, né? São a família dona da pensão. Então, assim, o irmão, a dona da pensão era casada com um cara que tinha uma irmã que morava lá e queriam, porque queriam que a moça seduzisse ele para casar com ele. Aí tinha outros hóspedes, uma mulher casada que queria seduzi-lo também. E assim, e ele sabia dessas coisas. Ele sabia. O fraco do Amâncio é o gosto por rabo de saia. Então, assim, ele sabia que queriam extorquí-lo, ele se deixava extorquir, mas ele também se aproveitava disso e tal. Mas como o Aloysio Azevedo narra essa história, não só essa, tudo que ele narra, ele tem uma habilidade narrativa fora de série, assim, para caracterizar personagens, né? As pessoas espertalhonas. É só a gente lembrar do Romão lá do Curtiço, que a gente vê muito daquilo aqui, né? Como representante do naturalismo, ele apresenta as personagens que ele descreve são frutos do meio, né? E a gente está num momento aqui de cientificismo, naturalismo, e ele é um grande representante disso. Então, assim, ele faz descrições que são fisiológicas às vezes, sabe? Características assim, dadas pela ciência, características de personalidade. E a gente tem aqui casa de pensão, né? Era muito comum no Rio de Janeiro as casas de pensão. Primeiramente havia muitas casas de pensão, depois passaram a haver muitos cortiços. Elas foram sendo transformadas em cortiço. Então ele fez um sobre casa de pensão, fez o Cortiço. Reli Memorial do Convento, né, do Saramago. Esse foi o primeiro romance do Saramago que eu li na vida, para o meu primeiro vestibular. Isso faz muito tempo. Eu lembrava que tinha gostado, mas não lembrava muitos detalhes. Aqui é a história do Baltazar, 7 sóis, e a Blimunda, 7 luas. Baltazar, ele perdeu a mão na guerra, aí ele é colocado um gancho, né, é maneta, é colocado um gancho, ele fica um capitão gancho. Ele conhece Blimunda, voltando para casa, ela tem a capacidade de enxergar por dentro das pessoas, quando ela está em jejum, né? E, então, assim, poderes de bruxa. A gente está aqui no século... Que século? 16, 17? Bom, enfim. Aqui é o momento da construção do convento de Mafra. Então a gente tem aqui histórias paralelas. Do rei que prometeu construir um convento se lhe nascesse um filho varão. E nasce o filho varão. E aí ele começa a construção do convento. A gente tem a história da Blimunda e dos 7 sóis, do Baltazar. E a gente tem a história do padre Bartolomeu de Gusmão, que é brasileiro, hein? Este padre
que quis voar de balão, ele é brasileiro. Aqui ele aparece como brasileiro. Na vida real ele era brasileiro e foi pra lá. E realmente isso aconteceu, né? Ele voou de balão. E o Baltazar ajudou ele a construir o balão, a máquina voadora e tal. Então são histórias paralelas que se cruzam. Porque depois também o Baltazar vai trabalhar no convento Mafra e por aí vai. Essas histórias se cruzam e Saramago contando daquela forma que a gente conhece bem, né? Ele sempre tem o mesmo sujeito narrativo, a mesma forma de narrar. É um narrador reflexivo que é onipotente, onipresente, sabe tudo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Às vezes ele adianta o futuro. Ele faz reflexão, ele é irônico, ele faz dos personagens o que quer, né? Para o deleite dos leitores. Uma história muito bonita do Saramago. Não é claro, ele também está lidando com o improvável. Pinta uma moça que tem poderes como se fosse bruxo, naquele momento em que havia a Inquisição, hein? A mãe dela, inclusive, foi condenada, foi morta pela Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício. E ela tinha esses poderes, né, mágicos, assim, de enxergar por dentro das pessoas. É uma história bem bonita. E terminei a leitura dos 2 livros, O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro, e Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Quem me acompanha sabe que eu estava fazendo leitura compartilhada desses 2 livros durante esse primeiro semestre de 2018 e a cada mês fazia um vídeo de atualização comentando a parte do livro que eu tinha lido no mês anterior. Eu vou gravar ainda a última parte de cada um, né? São 4 vídeos para cada. Eu vou gravar ainda e assim finalizo. Claro, não vou comentar esses livros porque eu já tenho vídeos comentando, mas assim, eles abordam o mesmo período do século XVI, mais ou menos, 17, aqui, a escravidão, a formação do Brasil no Atlântico Sul, todo o tráfico de escravos, Angola, tudo que acontecia, Holanda e tudo mais. E aqui, Visão do Paraíso, a descoberta aqui da América, como os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, buscar um paraíso terrestre aqui na América, no hemisfério sul de modo geral. Para este segundo semestre eu vou ler os ensaios de Montaigne. Eu já deixei no Instagram lá toda a divisão das partes que eu vou ler de julho a dezembro, nesse mesmo esquema de vir fazer vídeo. Então assim, quem quiser me seguir, dá uma olhadinha lá e comece a ler agora em julho, que todo mês eu vou comentar um pouco. Eu já tô lendo, né, já comecei, e é uma leitura muito fácil, é muito prazerosa. Então assim, não se assuste com o tamanho do livro, que é uma leitura fluida, muito gostoso de ler. Paro por aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais. Vocês viram lá no Instagram, eu convido para a leitura compartilhada, né? É o Que Vi do Mundo, Instagram e também no Facebook. Facebook, página do blog, lá tem muito mais conteúdo do que tem aqui. Falo de arte, de viagem e tudo mais, certo? Então curte aí. Eu gostaria que vocês me dissessem quais os temas que vocês querem que eu aborde aqui, certo? Pra eu saber se vocês estão querendo coisas que eu não estou abordando e tudo mais. Eu sei que eu estou devendo vários vídeos. Eu lembro muito bem do que eu prometi, isso fica me incomodando. Eu sei que eu tenho que cumprir, eu vou ver se em julho eu atualizo, deixo em dia tudo que eu prometi gravar, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.